Olá, eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, e hoje eu venho compartilhar com vocês um conteúdo um pouco diferente do que eu venho apresentando aqui no canal, mas eu particularmente gosto muito. Esse conteúdo ele vai trazer um pouquinho de história e um pouquinho de informação, tá? Eu, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, eu estou no consultório, né, no prédio do sindicato. Antigamente tinha-se uma biblioteca, né? E hoje, atualmente, a biblioteca ela está inativa. Eu peguei alguns exemplares, né? Como boa curiosa que sou, fui lá nessa biblioteca inativa para ver se tinha algum arquivo, alguma coisa com relação à psicologia, né? Algum material. E de fato eu encontrei essa coleção aqui, né, da psicologia, moderna. Caiu. É pesado, eu não dei conta de segurar tudo. Mas enfim, que bom que não caiu o tripé. Então vamos continuar o vídeo. Então eu achei esses exemplares aqui e eu achei muito válido trazer isso, né? Porque possibilita aí que seja para a gente uma ideia de lugar, de como as coisas começaram, né? Até mesmo para reforçar para a gente aí que seja que o lugar que nós estamos hoje, né? Teve um berço e que esse berço começou aí que seja com os recursos e com aquilo que se vivia durante as épocas, né? O que eu estou querendo dizer? A gente sabe que o ofício da psicologia ele é muito antigo, né? Por que eu estou falando isso? Porque a tarefa aí que seja, vamos parar para pensar, bem antigamente, que ficava, né, o sigilo e que ficava a questão de conhecimento, essas funções, né, essas atividades, esses exercícios, eles eram atribuídos a sacerdotes, eles eram atribuídos aí que seja até padres, né? E muitas das vezes quem tinha acesso a esse tipo de serviço eram nobres, né? Eram pessoas nobres. Por quê? Porque a psicologia ela é conhecimento. A partir do momento que a psicologia, né, se fundamenta enquanto ciência e vai para as universidades, aí de uma certa forma existe, né, toda a separação, existe os estudos, existe tudo que vai dando corpo e forma, né, aí que seja a essa ciência enquanto profissão. Então, se a gente para pensar, o ofício da psicologia ele sempre existiu, mas é com a chegada da ciência que isso, né, vai haver aí que seja alterações e mudanças, tá? Essas obras aqui, gente, são de 1973. Como eu disse para vocês, é um livro de biblioteca, né? Tá a ficha. E, gente, o mais curioso também é que esse livro ele foi comprado aí que seja, né? Em cruzeiros. Eu achei muito legal, 45 cruzeiros. E se a gente para ver, voltando aí que seja um pouco na história da psicologia no Brasil, a psicologia no Brasil ela foi regulamentada enquanto profissão no ano de 1962. Então, se a gente faz essa continha, né, 1973 menos 1962, essas obras aqui, elas eram super novas, né? Elas estavam assim saindo do forno. A psicologia estava engatinhando. E aí eu fiz algumas marcações aqui para eu abrir, para eu falar um pouquinho com vocês. Não vou me
alongar muito no vídeo, para ele não ficar tão longo. Mas essas obras, as que eu tenho aqui na minha mão, são 6. E elas foram divididas, né, entre psicologia dos animais, psicologia das multidões, tô falando termos da época, claro, também, né, psicologia, amor, namoro, amor e casamento, então assim, psicologia e aprendizagem, tá? Foi esse autor aqui, Gastão Pereira da Silva. Cada livro tem em média 240 perguntas, porque o estilo é realmente esse, ó. O estilo é pergunta e resposta, pergunta e resposta. E aí aqui na frente vem os numerozinhos, tá? Em média é mais ou menos isso. E uma coisa bem curiosa, gente, é que se a gente para ver, até mesmo as referências. Aqui eles colocam autores consultados, né? Se a gente for olhar para a nossa época de hoje, a norma da ABNT, né? O sobrenome, vírgula, nome, ponto, nome da obra, né? E a gente tem todo o critério com relação a colocar esse referencial, mas aqui eles referenciavam dessa forma. E o índice também, uma coisa que eu achei muito curiosa e que quando eu peguei o livro eu achei que nem tinha, mas o índice é uma das últimas páginas. Então eu achei bem curioso também. E a proposta, né, aí que seja desse livro, eu imagino que era realmente trazer esse conhecimento à população. Pelo pouco que eu folheei aqui, né, a gente percebe a questão da submissão com relação à mulher, né, a questões relacionadas aí que seja ao machismo, patriarcado, enfim, né, que era o que se vivia na época. Com relação ao conteúdo, eu acho que as perguntas não mudaram tanto para a época de hoje. Eu acho que a gente até responde as mesmas perguntas, mas o que mudaram foram as respostas, né? Porque aqui, se a gente para ver, tem perguntas assim, o que é felicidade? Tem perguntas, gente, quando eu falei do machismo, né, e quando eu falei com relação a essas questões da mulher, a menstruação, né, eu vi aqui, em uma das perguntas, estava perguntando se a menstruação é um transtorno psíquico, né? Então, assim, a gente estava muito pouco avançado aí com relação a essas questões da saúde da mulher. Então, eu vou falar algumas perguntas e não vou ler respostas. Se vocês acharem interessante esse tipo de vídeo, a gente pode fazer um próximo vídeo desse com perguntas e respostas, tá? Então, vou contar aqui para vocês algumas perguntas. O que vem a ser relações humanas? Isso já era uma pergunta da época, né? O que deve fazer para que as pessoas gostem de você? Como que a gente responderia isso hoje, hein? Como criar interesses a partir de experiências passadas? E são perguntas e respostas, né? Como eu disse a vocês. Tudo na vida tem um preço? Como vencer as resistências? Aqui, eu não sei muito bem qual era, né, o intuito com relação a esse livro, mas não sei se ficou um caráter de autoajuda, porque tem algumas perguntas que tem literalmente o passo a passo, né? E hoje nós avançamos com relação a essas questões e a esses estudos, né? A gente sabe que pela diversidade não é uma única coisa que serve para todas as pessoas, né? Pode-se amar e odiar uma pessoa?
ao mesmo tempo? E aí, gente? Olha para vocês verem essas perguntas, né? O que faz a cigarra cantar? Você deveria fazer aquilo que disse que faria, né? Então, se a gente para aí que seja para pensar, se existe diferença entre puberdade e adolescência. Então, como eu disse para vocês, estava engatinhando, estava bem no início mesmo, né? Se a gente para aí para pensar. Se a pessoa deve acreditar em Deus, o que é audição, se existe relação entre o olho e o ouvido. Então, olha para vocês verem, até questões anatômicas e corporais, né? Se os sonhos, de uma certa forma, se existiam diferença entre sonhos reais e sonhos não reais. Então, assim, psicologia das manifestações anormais. Olha, os termos, né? Se a gente para pensar. É claro que de nenhuma forma, gente, eu venho trazer esse conteúdo aqui para vocês, pensando no sentido assim, de que a psicologia do passado era uma psicologia pouco construída, né? Não. Estou falando que isso aqui, de uma certa forma, é berço, né? Para que nós hoje possamos desenvolver aí que seja essa ciência e essa psicologia. Hoje nós temos muito mais, né? Percebo que nós temos muito mais materiais, que os nossos próprios colegas se dispõem aí que seja, né, a fazer, né, a deixar enquanto legado, herança, são os artigos científicos, são as publicações em revista, são os materiais, né, seja na rede social, aqui mesmo no YouTube, né, então assim, é impossível ter um futuro e um presente, né, ignorando o passado, né? Quando eu pego essas obras aqui, eu vejo como que começou, como eram as dúvidas das pessoas com relação à psicologia, né? E qual a forma que nós estamos hoje, aí que seja, né? Enquanto ciência, enquanto profissão, né? E é isso. Me contem se vocês gostaram do conteúdo aí que seja desse vídeo, né? Se vocês tiverem gostado, nós podemos fazer um outro lendo as respostas, né? Para vocês verem assim o tanto que eu considero, né, que nós evoluímos e que nós estamos evoluindo, né? Hoje somos nós quem produzimos aí que seja para deixar, né, para um futuro com relação a essa questão aí que seja do desenvolvimento, né? Da linha histórica aí que seja cronológica do tempo, tá? Eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, posto vídeos semanais, semanalmente, né? Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, né? Encaminhe aí que seja para os seus amigos que estão cursando psicologia, para estagiários, coloque nos grupos de Facebook, né? Ajude aí o crescimento desse canal para a gente produzir conteúdos cada vez mais interessantes e ricos com relação à informação, tá bom? Lembre-se, precisamos cuidar da mente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!